jornal Valor Econômico traz até a sugestão de Lula e uma ideia, né, de Lula de propor a realização de novas eleições, uma espécie de segundo turno nas eleições venezuelanas. Lula teria dito isso em reunião ministerial. O jornal Valor Econômico traz essa informação, falando que duas fontes confirmaram, que estavam no encontro, confirmaram essa fala de Lula, e inclusive questionou Celso Amorim a respeito disso, e ele confirmou, o assessor especial confirmou e disse ao Valor Econômico que apresentou essa ideia ao presidente, após ouvir a sugestão de outros atores internacionais. Essa vai ser a saída, Sakamoto? O que será que Lula vai sugerir, né? Como é que você vê agora o papel do Brasil diante desse posicionamento da presidente do México? A gente vem, acho que até aqui no próprio One News, essa história das novas eleições, a gente chegou a tratar, né? Eu levantei que tipo determinados grupos estavam defendendo. A ideia nem é do Lula nem do Celso, na verdade, né? Isso é uma ideia que estava circulando, né? Inclusive entre alguns grupos que estão tentando fazer mediação internamente na Venezuela, na Espanha, né? Na Colômbia, já é uma coisa que está circulando há algum tempo. Porque o cálculo, na verdade, aí eu faço um cálculo pragmático, digamos assim, né? É, em termos de negociação internacional, você precisa criar uma saída, né, para que determinado grupo que está tentando criar um problema ou que criou um problema, ele não saia, né, totalmente de mãos abanando, digamos assim. Não é premiar o golpista, de maneira alguma, não está se falando nisso. Está se falando em que, para evitar uma guerra ou para debelar uma guerra, existe uma praxe internacional de construir um corredor de saída ou uma alternativa que não seja humilhante para o derrotado. Inclusive, essa era a ideia que é construída em determinados fóruns internacionais para a saída da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tentou-se lá no começo da mediação de criar uma saída que fosse uma chamada saída honrosa para o Putin. Só que aí o que acontece é por conta a Ucrânia não aceitou, a Rússia não aceitou e isso foi deixado de lado, mas em outros conflitos internacionais a chamada saída honrosa funcionou. Né? É uma coisa que é usada em relações internacionais. Agora, o ponto é, qual que seria no caso? Os Estados Unidos tentou também uma coisa semelhante quando começou a colocar na mesa de que construiria uma saída de forma que Maduro e a cúpula militar da Venezuela não seria punida. Caso deixasse o poder, não seria perseguido. Isso é uma forma de saída honrosa, que no caso de você garantir e oferecer uma saída de não persecução, não só internamente na Venezuela, mas também externamente em outros países, né? E quando digo não perseguição, não é apenas com relação à liberdade individual de todos eles, mas inclusive ao patrimônio de todos eles, né? Porque tem muita gente lá que amealhou um grande patrimônio, principalmente os militares. É claro que essa saída não vai ser aceita, né? Por que que eles iam fazer isso, sendo que eles têm o poder militar, têm apoio de potências também para permanecer no poder. E aí começou a crescer, inclusive dentro da Venezuela, com determinados grupos que buscam a intermediação, essa saída de uma nova eleição. A questão, né, é que é muito difícil hoje, né, qualquer um dos dois grupos aceitar isso. Mas a gente está pensando essa situação com a cara de hoje, né? Não com a cara de amanhã. Aí depende do que acontecer nas próximas semanas, na verdade, né? Com relação a essa medição de força, se houver um impasse, se esse impasse continuar, né? Se houver um prejuízo, porque o que aconteceu foi o seguinte: depois do Acordo de Barbados, em que a Venezuela aceitou estabelecer novamente, ter uma eleição em território para a presidência que marcou, em que teve a participação dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia, entre outros países. Houve, na verdade, não vou dizer que o embargo dos Estados Unidos levantou, mas houve uma distensão. Você tem empresas petrolíferas americanas com interesse também na Venezuela. Então, tem uma pressão econômica para que a Venezuela. E isso gerou uma melhoria, porque da qualidade de vida da economia venezuelana nesse tempo, porque começou a fluir novamente, começou-se a bombar para petróleo para mais para fora da terra e do mar. Então, o que acontece? Inclusive, isso foi sentido por uma parcela da população, uma pequena melhora nessa qualidade de vida. A questão vai se jogar de novas sanções? Vai. Vai se bloquear a economia? Vai. O pessoal vai sentir uma piora, sendo que sentiu uma melhora. O que vai acontecer com a imagem do Maduro? O que não vai acontecer com a imagem do Maduro? Ele aceitaria uma saída desse tipo?
Não, a questão da eleição é uma entre várias outras hipóteses que vão ser construídas para isso. O problema, Fabiola, hoje é que é exatamente você está numa situação hoje de medição de forças. Na oposição falando ganhamos, Maduro falando ganhamos, uma parte do mundo dizendo a Venezuela, o Maduro roubou, uma parte do mundo dizendo o Maduro está certo, sabe? Aí essa impossibilidade de ação militar, né, nesse sentido, e aí vai ter que ser construído uma alternativa. A questão é que, se for feita uma nova eleição, e aí eu falei com um grupo de observadores, advogados eleitorais que participaram, observaram no processo, inclusive apontaram para a vitória da oposição, né? Eles falaram através de uma medição baseada na contagem paralela dos votos, e eles falaram assim, gente, a questão não é só uma nova eleição, a questão é garantir que as 15 mil urnas da Venezuela tenham gente monitorando as urnas, porque senão acontece tudo de novo. Né? Então, monitorando o quê? Tirando foto no final do código, da quantidade de votos daquela urna. Que nem no Brasil tem um boletim de urna, todo mundo tirando aquele foto e fazendo a contagem paralela, que senão acontece tudo de novo. Daí, o governo Maduro teria que aceitar uma quantidade muito grande de observadores internacionais. E a gente viu na primeira eleição, na eleição terminada agora, o que aconteceu com os observadores. Muita gente nem foi. Ele atacou o TSE não foi. Ele atacou outros grupos, os grupos não foi. Agora até o Carter Center se tornou persona não grata. Então, repito, parece que a gente está querendo é, jogar água no chope. Só que não, a única diferença, estamos falando o seguinte, por enquanto, né, os diálogos vão tentar construir uma saída, mas por enquanto não há nenhuma saída efetiva para a Venezuela. Só para terminar, Fabiola, tem maluco defendendo a invasão da Venezuela por parte do exército brasileiro, né? Ou seja, mandar tanque de Pacaraima para Santa Helena do Iarém na fronteira, né? E ir até Caracas, né? Esse pessoal, eu peço, por favor, não esqueça de tomar seu Rivotril, ele faz falta. Os comentários aqui